Torcedor do São Paulo, terça-feira aqui com muitas informações, novidade aqui do time do coração, o time que vai entrar em campo agora, pessoal. Logo a imprensa esportiva já falando que o São Paulo vem muito competitivo aqui com novos jogadores sendo apresentados, reforço chegando, isso e muito mais. Pessoal, nos apoia deixando seu like, quero aproveitar aqui para deixar o link como cada dos canais oficiais na descrição do vídeo. São Paulo e falar muito mais dessa baita contratação que é o Oscar, que volta ao Morumbi depois de 15 anos. Falamos um pouquinho, mas Cicinho, a gente falou, o próprio Mano falou, pô, ele sendo uma situação meio ruim e tal, mas a gente não lembra o que aconteceu 15 minutos atrás, tem muita gente que não lembra aquela saída dele pro Internacional há 15 anos, Cicinho. Exatamente, é um momento novo, né? O Oscar tá chegando no momento no São Paulo que o Lucas Moura voltou, conquistou o título. Voando, né, sendo protagonista. Então o Oscar tem essa grande oportunidade para ajudar o São Paulo a voltar a conquistar títulos como Libertadores, sabe da pressão que vai ter, da expectativa que é colocada em cima dele. E não é assim, o atleta não assina contrato, o diretor liga, quer vir para cá, te pago tanto e beleza. A pessoa senta, conversa, estuda as possibilidades, sente como está o clube e o Oscar, sem sombra de dúvida, vai dar muito certo no São Paulo e o São Paulo vem muito forte, viu, Sheik? Para esse ano de 2025, para desespero de vocês. Olha, desespero nenhum, Cício, mas tem uma coisa que eu concordo com você, o São Paulo vem forte sim, viu? E o Oscar eu acho que no final da temporada, por ser um jogador tão refinado, eu falei dele aqui mais cedo, eu coloco o Oscar numa prateleira bem diferente. Eu acho que ele chega no final de 2005, a gente elogiando muito a temporada dele aqui, porque é um cara que é diferente, está voltando para casa, e o que aconteceu lá atrás passou, é outro momento. Ele chega agora num São Paulo diferente também, onde o torcedor também deposita uma baita confiança nele, como depositou em outro ídolo que é o Lucas. Então vai ser um casamento mais uma vez perfeito e eu torço muito porque gosto desse tipo de jogador diferente. E ele é diferente e o São Paulo acertou muito. Pode cair como uma luva, né? Porque é um jogador que o São Paulo precisava, um meia articulador. Esse jogador o São Paulo não tinha no elenco. Foram 7 anos na China, 7 anos como protagonista, né, como gosta o Cicinho, né, um jogador que realmente dominante, né, Cicinho? Foi dono do time lá, mandou e desmandou, ganhou muito para isso, merecido, porque foi um jogador que também foi importante no período em que ele esteve no Chelsea, na seleção brasileira. A gente não sabe exatamente como ele vai se comportar fisicamente no Brasil. Acho que é a única dúvida que a gente tem, porque já é um jogador de 33 anos de idade. Mas não tem um histórico muito grande de lesões. Né? Não, é a questão mesmo de ritmo, né? Para acompanhar o futebol brasileiro, porque estava muito tempo na China, mas a bola, aí ele tem. O Oscar perdeu para você em 2012, não perdeu? Ele não estava no Chelsea? Ele perdeu, mas eu vou defendê-lo. Não foi culpa dele. Não foi culpa dele. É que o Corinthians 2012 era uma coisa extraordinária. Não, jogava bem. E o Rafa Benítez mesmo também. Mas ele... E ó, eu esqueci, fizeram uma festa maravilhosa para ele na saída dele agora na China. É um cara muito amado lá. E eu tô torcendo muito por esse menino, que já não é mais menino, já tá com 33 anos. Ele vai ajudar o Zubeldia também, né? Porque o Zubeldia, em muitas oportunidades, ele improvisava o Luciano de camisa 10 do São Paulo, o que era uma... Não vou dizer burrice, porque burrice é uma palavra muito forte, mas era uma improvisação que nitidamente não dava certo. Agora, você colocar o Lucas para jogar com o Oscar no meio campo, o Wendel na lateral esquerda ali, o São Paulo vem com um time acertadinho. Precisa ainda de reforços pontuais? Precisa. Mas o São Paulo, nos reforços que tem trazido aí, tá indo muito bem. No auge na seleção, Felipe Coutinho ou Oscar, Sheik? Rapaz. Oscar. Eu respondi pelo Coutinho. Oscar. Mano? Coutinho nunca teve uma sequência tão produtiva dentro da seleção brasileira. Eu acho que o Oscar ele foi mais protagonista que o Coutinho. Eu só pro Coutinho não ficar sem um voto, eu vou votar no Coutinho. O Coutinho jogou muito. Mas né? o Coutinho jogou muito no Liverpool, né? Também. No Liverpool ele foi bem. O Oscar foi o cara que fez o gol do 7-1, gente. Foi o único que jogou, né, E por último, quem ri melhor? Quem fez o último gol no Mineirão na semifinal de 2014? Hashtag chupa Alemanha. Gol nosso.
Não dá pra esquecer disso não, cara. Era melhor esquecer. O duro é né? você ser lembrado por isso também. Pois é, mas ele fez o gol, velho. Ele fez um belo gol, Você hein? não é quem fez o gol? Mas num belo jogo gol. que todo mundo foi mal, ele deixou Ele dele. fez o gol. Cara, e quem entrou, o Paulinho entrou bem naquele jogo dentro que era possível, porque ele entrou já tava 5-0. Mas ele não entrou tão mal, né? Cara, não dá pra imaginar também que a gente perde por 7. E só dá pra devolver o 7-1 quando a gente for lá, sei lá, em Bonn, em Berlim, em Düsseldorf, e numa semifinal de Copa do Mundo, ganhar da Alemanha de 7-1. Talvez não estaremos mais aqui. É muito provável que nós, nossos esse daí não filhos- vai existir, não. Ah, mas eu vou te falar, faltavam uns Felipe Melo nessa seleção. Depois do terceiro ali, eu sei que isso é Em politicamente 2010 o correto. Felipe Melo estava. Ó, isso não é politicamente correto falar, mas É, não é faltava mesmo. um sangue ruim na seleção de falar, ó, alemão, o negócio é o seguinte, ó, se passar dessa linha aqui, ó, nem tua mãe vai te reconhecer quando você voltar pra Alemanha. Uma bela frase, Tá de brincadeira. edificante para começar o ano. O São Paulo parecia que carecia de mais reforços, até agora veio o Oscar, o outro é uma interrogação, O que é só esses pro times meio têm do em comum? ano. O que eles têm em comum? Dívidas enormes. Aí a gente pode colocar outros também nesse pacote. Mas aí. você Também citou com esses, e dívidas esses enormes. são equipes muito grandes em que suas torcidas exigem campeonatos ou temporadas melhores que a O Vasco é última. o que mais preocupa ali? O Vasco, quando a gente olha o Disparado, elenco, é o que hein? mais preocupa. É o elenco mais fraco de todos. Com alguma sobra. Com esses daí não dá nem pra... Assim, o Vasco, ele tá aí porque a gente, né, colocou 4 de uma grandeza muito... E que se movimentaram um O São pouco Paulo tem um no time mercado. forte, o Corinthians tem um time forte, o Vasco não tem. É isso. Pra fazer uma comparação. Exato. É isso. Então tá num outro patamar hoje. O Vasco, evidentemente, desses é o que mais preocupa. Acho que do Atlético a gente já falou. O Corinthians, né? O Bertozzi esteve, inclusive, comigo, a gente conversando com o Fred Luz durante o segundo semestre do ano passado. E ele já falava isso. Ele falava, olha, até perguntamos sobre justamente como seria o mercado do Corinthians para esta temporada, uma vez que o Corinthians tinha investido tanto, e bem, é bom que se diga, Exato. no meio da temporada passada. E ele já tinha falado, não que não haveria nenhuma contratação, mas falou, não, provavelmente não vai ser nada no nível que a gente acabou de fazer, de contratar esses jogadores, então, eventualmente, uma coisa ou outra pontual. Então, acho que não tem por que se esperar muita contratação, muita movimentação no mercado do Corinthians. E aí, assim, é claro que você vai falar, o Corinthians está empolgado, tem as 9 vitórias seguidas, conseguiu uma vaga absurda na Libertadores, foi um feito absurdo. É claro que para você comparar, sei lá, com os 3 que a gente citou no começo do programa, como elenco, ainda é complicado, é difícil. Agora, o time, os 11, se você for escolher jogo, se você for escolher campeonato, o time é realmente bom. É realmente bom. E o Corinthians, a gente sabe de todas as dificuldades financeiras que ele tem. Também o Corinthians não pode sair, né, repetindo o mercado do meio de ano agora no começo do ano, como se... Foi uma coisa meio emergencial, porque se não Exato. interviesse ali no mercado, podia correr risco de rebaixamento. Foi emergencial e bem feito, pra né? Porque às vezes as pressas não dá muito certo. Evitar um prejuízo que talvez viesse a ser ainda maior se o Corinthians não fizesse aquilo. Agora, de fato, pode também parecer uma loucura se de repente o Corinthians continua nessa mesma toada como se nada estivesse acontecendo. Então eu acho que em relação ao Corinthians, talvez a solução vai ser essa. Vai ser você escolher campeonatos, você de repente optar pelas Copas, né? E quando eu digo optar pelas Copas, não é relegar totalmente o Campeonato Brasileiro a um segundo plano, até porque, enfim, ele é um campeonato muito importante, cada dia mais importante, mas pela consciência de que, cara, para você brigar pelo Campeonato Brasileiro hoje em dia, a tendência é que você precisa ter um elenco muito encorpado. Sim. E o elenco do Corinthians não é tão encorpado assim, mas para brigar pelas outras competições, o time do Corinthians é muito forte. E São Paulo, hein? O São Uma Paulo tem... limpa, só 2 chegando e um é mas pro meio do ano. alguns jogadores que saíram ali é porque o São Necessários. Paulo está quebrado de dinheiro e faz um plano de recuperação financeira que não recupera financeiramente o clube, só minimiza o problema se for bem executado, porque a dívida aumentou muito na atual gestão e no fim já era grande, já era bem difícil de administrar, aumentou muito. E, por exemplo, eu não acho que o São Paulo abriria a mão do Wellington Rato se tivesse uma situação financeira boa. 5 milhões de reais. Não acho que o Rodrigo Nestor sairia se não fosse a situação financeira do clube e também um pouco a maneira como o Zubeldia não utilizou os jogadores. São jogadores importantes. O Nestor vai fazer muito sucesso no Bahia, inclusive. E outros jogadores que saíram, dá para entender. É coisa que o São Paulo tem um elenco curto nesse momento, tem problemas nas laterais nesse momento
E olhando, não para essa temporada, mas para as outras, olhando a parte financeira, e para essa temporada olhando o calendário cheio também, um time um pouco velho. Ainda é um time que dá para competir. Mas se você pegar os principais jogadores do São Paulo, Lucas, forma física ótima, Caleri, Alisson, né, Oscar, chegam todos jogadores com mais de 30 anos. Então, você olha para o Campeonato Brasileiro e você fala, o São Paulo não é um candidato. A não ser que alguma coisa mude muito até lá. Se... Zubeldia disse nessa mesa aqui no Bola da Vez, não foi? Discurso, né, Eu acho que vale o discurso para o Corinthians em relação às Copas e para o Cruzeiro em relação à construção do jogo. Com um detalhe que eu acho que tem um problema no planejamento do São Paulo. O São Paulo, quando decide jogar o torneio nos Estados Unidos, e segundo dizem dentro do clube, e eu espero que seja só uma coisa para a torcida e não uma coisa na realidade, que o São Paulo quer muito ganhar o estadual, que o estadual vai ser levado a sério. Se o São Paulo fizer isso, o São Paulo arrebenta a temporada do clube. Na última vez que o São Paulo fez isso, levou o estadual a sério, quando o estadual era mundial, quando ele não deu férias para os jogadores, agora praticamente também não tiveram, mas não deu férias para os jogadores, inventando da Covid para jogar o estadual, e o time chegou fisicamente melhor que os outros estadual e ganhou o estadual. O São Paulo escapou do rebaixamento do Campeonato Brasileiro na penúltima rodada no jogo contra o Juventude no Morumbi. E o time esse ano é mais velho. Ou seja, é bom que o São Paulo faça um planejamento, o São Paulo quer competir por títulos, para esses grandes jogadores que o São Paulo tem, os jogadores que resolvem jogos, que são experientes, que são realmente muito bons, que sustentam a equipe, para que eles possam estar inteiros no momento mais importante. Pontuar uma diferença desse ano. Rapidinho. Quem não vai para o Mundial vai ter um mesinho ali de recessozinho no meio da temporada. Replanejar muitas vezes, né? A gente começou a debater sobre o Rian Francisco já ir profissional. Eu falei, pra mim já tem que ir profissional, já tem que subir logo, já põe pra jogar no Paulista. Não vai ter o pessoal nos Estados Unidos jogando, já põe pra jogar no Paulista, porque ele já fez 18 anos, não é mais uma criança, um fenômeno de 14 anos, né? Já tem 18 e é um menino que tem faro de gol. Ele perdeu algumas oportunidades, podia ter feito 5, mas ele foi oportunista, tá super bem, se posiciona muito bem. É claro que jogar sub-20 é uma coisa, jogar profissional é outra, mas ele com 18 anos já se destaca no sub-20, ele tem quase 90 gols em 90 e poucos jogos, é impressionante a marca dele. E aí o pessoal concordou, você acha que tem que ir pro Paulista? Eu acho que tem que ir pro Paulista, vai pro Paulista já. Se vai jogar Jandrei, se vai ter uma programação que eu vou passar para vocês daqui a pouco, existe a expectativa que alguns jogadores voltem para jogar os primeiros jogos do Paulista, põe o Rian Francisco para jogar. E ainda sobre a base, o São Paulo mudou o chefe de departamento lá de analista de mercado, né? No final do ano passado, contratou um cara chamado Luan Faria, que trabalhava no Vasco. Esse cara trouxe mais 2 profissionais. E aí, os profissionais de análise lá na base do São Paulo eram 2, agora são 4. Além disso, o São Paulo tem ainda 6 observadores externos e quer ampliar essa rede de cobertura nesse ano. O São Paulo quer reforçar, ter mais gente olhando no Centro-Oeste, olhando na região Nordeste também. Eu acho fundamental. Só que eu acho que também isso devia acontecer no profissional, né? Profissional, gente, tem que ter profissional, gente procurando jogador aí na América do Sul, mercado pouco conhecido, porque aí atrás do Oscar até eu vou, até eu que não sou analista de nada, não analiso nem minha própria vida, mas eu ia atrás do Oscar também, tá sem contrato, vai atrás do Oscar, mas em todo caso não deixa de ser uma boa notícia, tá? Olha só, já anota na sua agenda aí, o Sport TV e o Premier vão acompanhar de perto a preparação do São Paulo, na verdade dos clubes do futebol brasileiro nesse início de temporada lá nos Estados Unidos, né? Entre 15 e 25 de janeiro acontece lá na Flórida a FC Series. Esse é um torneio amistoso que vai ter Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo e Orlando City. Esse acordo não é exclusivo, foi realizado com uma empresa chamada Brax, que é responsável por negociar os direitos, né? Na edição deste ano, dessa FC Series, o Atlético e o Cruzeiro e o São Paulo disputam 2 jogos. Flamengo e Orlando City jogam só uma vez, tá? Olha a programação do São Paulo. Dia 15 de janeiro, 9h30 da noite, Cruzeiro e São Paulo jogam em Orlando. E no dia 19 de janeiro, às 5 da tarde, o São Paulo pega o Flamengo lá em Miami.
Então já coloca na sua agenda transmissão Sport TV e Premiere naquele esquema que a gente faz como se fosse um jogo valendo o título. A gente faz, vamos ter live, react, vai ter tudo que você está acostumado no canal. Esse ano com a novidade de ter react. Vamos ver como é que vai ser minha react no jogo do profissional. Eu não garanto nada, talvez eu seja preso, depois o YouTube tire o canal do ar. Mas já anota na sua agenda, está combinado dia 15 de janeiro e 19 de janeiro, dia 15 Cruzeiro e dia 19 contra o Flamengo. Jogos difíceis, hein? Dificílimos. O Flamengo forte como sempre e o Cruzeiro tá cheio de novidade. Gabigol, Dudu, quem tá esperando tem que começar o ano já entrando firme. Porque a gente já pode ter uma ideia, claro que é começo de temporada, primeiros jogos dos times, mas vai dar para ter uma ideia de elenco, vai ser complicado. E aí o São Paulo quer definir duas situações, a situação de 2 jogadores até quarta-feira, quando embarca para os Estados Unidos. Orejuela e Mendes. Lembrando, Orejuela tem contrato até março, até agora não tem ninguém interessado, e o Mendes tem vínculo até o final desse ano. O São Paulo quer rescindir contrato com esses caras, caso não apareça proposta, para diminuir a folha de pagamento. Agora, eu vou falar para vocês a trajetória dos dois, antes de falar quanto custa os 2 jogadores para o São Paulo por mês. Espera aí. O Mendes chegou no começo de 2023, chegou da seleção do Equador na Copa do Mundo, lembra? Da Copa do Catar, todo mundo, jogador de seleção, aquele oba-oba que o Casares faz, né? Não, contratamos um jogador de seleção e tal. Jogou um pouco o Rogério Ceni, foi perdendo espaço, desapareceu. Aí foi emprestado para a Espanha, para o Elche da Espanha, ficou menos de 6 meses, mandaram embora de volta. O Orejuela, pasmem, foi contratado em 2021, gente, 13 milhões o Orejuela custou, contrato de 2001 até 2025, gente. Olha que absurdo isso, meu Deus do céu, cara. Ele foi emprestado pro Atlético, não vingou, foi emprestado pro Grêmio, não vingou. No Independente de Medellín, os caras queriam ficar com ele, só que o São Paulo não acertou a negociação, perdeu a chance. Deve ter se livrado, dava ainda um dinheiro para se livrar desse cara aí. Sabe quanto esses 2 jogadores custam por mês pro São Paulo? 900 mil reais por mês, Orejuela e Mendes, gente. Aí aquela pergunta, onde vai parar o dinheiro? Tá aí onde vai parar o dinheiro. Orejuela e Mendes custam 900 mil reais por mês pro São Paulo, gente. Brincadeira, esses 2 fracassos, mais 2 fracassos. 900 mil reais por mês. Então, agora, como diria minha mãe, é joelho no chão, amigão, é oração. Pedir pra aparecer um maluco aí que queira levar esse cara aí. Alguém acordou no ano novo e falou, não, vou fazer uma caridade. Vou tirar o Mendes aqui e o Pereba do Orejuela do São Paulo. É só assim, porque senão vai rescindir contrato. Aí fica devendo pro cara. É aquela coisa que a gente sabe como é que funciona. E aí agora a boa notícia, a diretoria do São Paulo tá confiante que vai fechar com o Enzo Dias até quarta-feira também. Que ele pode até embarcar para os Estados Unidos com o São Paulo. Lembrando, esse acordo tá quase fechado, seria por um período de empréstimo sem custos até o final do ano, com opção de compra no final do contrato. Esse jogador ele foi formado pelo Agropecuário da Argentina e só jogou em clubes da Argentina. Antes, ele chegou no River em 2023. Antes ele passou 4 temporadas no Talleres, onde foi destaque. Em 2021, por exemplo, 53 jogos, 5 gols e 6 assistências. E em 2022, 46 partidas, 2 gols e 2 assistências. Só um detalhe. Preste atenção no detalhe, que na verdade é um detalhe importantíssimo. Na reta final do ano passado, o Enzo Dias sofreu uma lesão muscular seríssima e precisou passar por cirurgia. Por isso, ele não joga desde o dia 6 de novembro de 2024. Ele entrou 38 minutos para jogar contra o Córdoba. E aí, o River Plate jogou mais 6 partidas e ele não foi titular. Não adianta, gente. A gente vai... Eu já ouvi falar muito bem desse cara, já ouvi falar muito mal também. Já ouvi falar que ele é um Reinaldo de lá, que a torcida tá feliz da vida que ele vai sair. Mas não adianta. A gente tem que ver a situação dele quando ele jogar. Se for contratar, se vier e se jogar. E ver essa lesão, espero de todo o coração que a diretoria do São Paulo, que esses caras aí, falamos de analista de mercado, né, de desempenho, tenham analisado esse cara, velho, pelo amor de Deus, velho. Ele não pode mais errar, velho, como o Casares erra, ele não pode errar tanto assim, ele não pode jogar tanto dinheiro fora com contratação furada, esse cara não pode ter problema físico, esse cara não pode chegar estrupiado aqui, não pode ser um outro Jamal Lewis que daqui a 2 meses vai embora, não pode ser, gente. E agora, em relação ao futebol dele, eu sinceramente
Não sei, não conheço, não para poder falar para você, não, tô feliz, tô contente, tô torcendo, não sei. Tem que esperar chegar e aí depois a gente analisa, vai ouvir gente que conhece e tal. Tem gente que conhece que fala que ele é bom, tem gente que conhece que fala que ele é fraco. E aí, só para lembrar o drama da lateral esquerda, o Wellington foi apresentado lá no Southampton. Southampton lanterna do campeonato inglês da Premier League, tem 6 pontos. O líder, o Liverpool, tem 46. Porque teve gente que falou para mim assim, tá vendo, Barulho? Você criticou o Wellington, vai jogar Premier League. Vai jogar Premier League. Não sei quanto tempo, talvez por pouco tempo, né? É isso aí, pessoal. O São Paulo, ultimamente, aí tá sendo muito comentado na imprensa esportiva, já falando que o São Paulo vai ser um time bem competitivo, hein? Após, hein, o Zubeldia cravar que quer ser campeão da Libertadores e tem tudo para que consiga ser, ter sucesso, porque os jogadores que ficaram aí, né? É do gosto dele, é do estilo de jogo dele e tá tudo dominado aí sob o controle do Zubeldia. Isso que aumenta assim a chance aí para que o técnico consiga ter sucesso, né? Então o próprio Wellington Rato e o Rafinha, que não vinha caindo nas graças da torcida, saiu, né, pessoal? De agora parece assim, novo substituto aí. E dessa forma o São Paulo está indo atrás de grandes astros aí para presentear a torcida com jogadores que possam assim resolver. Tem que vir para resolver, não adianta vir aquele jogador que gere dúvida, que vem aí deixar um ar duvidoso, né, se o jogador vai jogar bem ou não, ou se vai ficar em departamento médico. O São Paulo está pensando bem, está pensando certo agora de trazer jogadores que vêm assim ser competitivo aí no momento que mais precisa, né, pessoal? Vamos lá. Então aí o São Paulo, pessoal, mira agora aí, segundo informações aí, o SPFC tá na cola aí do Lucas Esteves aí, pessoal. Segundo informações aqui, apesar do sucesso, né, em promover craques em todos os jogos, né, consegue atingir o potencial esperado, o time principal. Esse foi o caso de Lucas Esteves, né, lateral esquerdo, que surgiu como grande promessa, mas não conseguiu se firmar no elenco do Palmeiras, né, pessoal? No entanto, a carreira do jogador tomou um novo rumo aí ao vestir a camisa do Vitória após uma temporada de destaque no Brasileirão. Lucas Esteves chamou a atenção do São Paulo, pessoal. Então, o São Paulo aí agora de olho, né? De olho aí, pessoal, no Lucas Esteves do Vitória, sem sombra de dúvida aí, na minha opinião, seria uma ótima contratação, um reforço aí que chegaria para brigar assim na posição pessoal, titular, né? Não é garantido que ele vai jogar como titular, mas tem potencial aqui. E você, já conhece esse jogador? Acha interessante? Apoia essa contratação? Seu feedback aqui vale mais do que tudo. Então participe desse seu comentário. Pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês que chegou até o final do vídeo. É um prazer receber aqui. Nos apoie deixando seu like, que logo estou de volta trazendo mais informações do time do coração.